Os demônios são despertados e os deuses Idaten, que não batalhavam há mais de 800 anos, precisam enfrentá-los. Confira agora tudo o que aconteceu na primeira temporada do polêmico e brutal Heion Sedai no Idaten Tachi. Olá, eu sou o Rick e seja bem-vindo ao canal que coloca o seu anime favorito em dia. Se você quer relembrar alguma temporada ou descobrir em qual episódio de um anime parou, não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim você participa e ajuda a construir a futura maior comunidade de animes do YouTube. E no episódio de hoje, Heion Sedai no Idaten Tachi. Episódio 1 – Época de Paz. Há muito tempo atrás existiam demônios neste mundo. Enfrentando tais monstros imunes a armas modernas, a humanidade foi pressionada até a beira de sua extinção. Então, respondendo às orações dos humanos, deuses da batalha chamados Idaten apareceram e derrotaram os demônios, os selando. Mas para garantirem que o selo não fosse rompido, os deuses também se uniram de corpo e alma ao selo. O único deus sobrevivente foi Rin, a deusa mais jovem, que agora tem a responsabilidade de cuidar do selo e dividir seu poder com os próximos deuses que nascerem. A batalha foi há 800 anos atrás e agora Rin treina Hayato, um deus Idaten de 80 anos, amigo de outros dois deuses chamados Isley e Paula. O chefe de desenvolvimento de armas do exército de Zoble, Dr. Obami, descongela um demônio remanescente da guerra de 800 anos atrás, e ele ataca a Idaten Paula, que foi até o local ver o que estava acontecendo. Isley e Hayato têm seus corpos e órgãos perfurados pelo demônio quando tentam ajudar Paula, mas embora sintam dor quando isso acontece, isso não mata os deuses, que conseguem se regenerar. Mas os demônios não possuem tal habilidade, e assim Hayato, que é o único jovem Idaten que possui algum treinamento de luta, consegue vencer o demônio. Após a luta, Hayato vai atrás do Dr. Obami para conseguir mais informações do que está acontecendo, porém descobre que Obami é um robô e ele se autodestrói. Em uma cidade em chamas, a freira Gil está na igreja rezando quando um grupo de soldados entra no local e a violentam. Episódio 2 – Tempo Ruim. É explicado que os deuses Idaten nascem do desejo dos seres vivos por salvação. Um grande volume desses pensamentos cria um portal por onde os Idaten saem de forma natural após 100 anos, ou podem ter o nascimento adiantado ao ser puxado por outro Idaten. E quando isso acontece, aquele que foi puxado passa a ser aprendiz daquele que o puxou. Os pensamentos que dão surgimento aos Idaten podem partir de qualquer ser vivo. A razão por eles terem uma forma humana é que, comparado a outras criaturas, humanos têm uma quantidade maior de pensamentos, mas eles podem também surgir de pensamentos de outros seres. As lideranças do Império Zoble fazem uma reunião convocada pelo chefe de desenvolvimento de armas, Obami, e ele aparece em um corpo robótico diferente, pois teve o seu corpo que se assemelha a um humano destruído por Hayato. Episódio 3 – Redemoinho. Durante a reunião, Obami mostra para os líderes de Zoble as imagens da luta entre os Idatens e o demônio descongelado, e é revelado que atualmente o exército de Zoble é composto por 364 demônios e 80 milhões de soldados humanos. E agora que os deuses sabem sobre a existência deles, eles precisam atacar o quanto antes. Obami manda Nickel, um dos demônios do exército, para derrotar os deuses, e ela entra em luta contra Rin. Enquanto lutam, Nickel ataca Rin diversas vezes e transforma seus braços em tentáculos que cercam a Idaten. Mas quando se deu conta, ela não conseguia mais controlar seus tentáculos, pois Rin já havia cortado sua cabeça com uma espada. Isley explica que os deuses que vivem de uma forma em que as armas fossem fundamentais em suas vidas conseguem fazer com que essas armas, como a espada de Rin utilizou na luta, se materializem em suas mãos. Rin revela que durante 800 anos viu muitos tipos de demônios, mas é a primeira vez que vê um que se assemelha a um humano e que é capaz de raciocinar e se comunicar. E durante a luta contra Nickel, descobriu que eles são liderados pelo rei demônio Overem, conhecido também como Dr. Obami. É contada a história de Rin. Depois que seus semelhantes se selaram com os demônios, ela passou 50 anos paralisada de medo, até que se deu conta de que os demônios de fato sumiram e começou a treinar em busca de um poder de combate absoluto e aperfeiçoou seu corpo durante 350 anos.
E quando Prontia, o primeiro Idaten nascido em época de paz, completou seu treino, pela primeira vez após 600 anos, Rin sorriu e se sentiu em paz. Isley captura a cabeça de Nickel e entra em contato com um cientista em um centro de estudos, e diz que em breve levará outra amostra. Depois disso, ele liga para o Idaten Prontia, dizendo que se encontrarão em breve. Episódio 4 – Pardal Amarelo. Na base do exército Zoble, Obama diz que jamais imaginou que ainda existisse um Idaten sobrevivente da guerra de 800 anos atrás, e manda Piscalat, Neput e Core, 3 demônios do seu exército, matar os Idatens antes que eles se tornem mais fortes. Rin está disposta a aniquilar toda Zoble, incluindo os humanos, para acabar com os demônios, e manda Isley, Paula e Hayato procurarem por Prontia para ajudar na batalha, já que eles não sabem quantos demônios existem lá e nem o quão poderosos são. O trio encontra com Prontia, que tem a habilidade de transformar teoria em realidade, e assim ele desenvolve seus poderes com a ajuda das teorias de Isley, que agora o pede para hackear com a mente a rede de computadores de Zoble para obter informações sobre os demônios, e pede também para que ele treine Hayato e Paula. Enquanto Prontia treina com Hayato, Isley foi levar a cabeça de Nickel para o laboratório, e lá, um dos cientistas informa que é possível matar os demônios com veneno, mas precisaria de uma dose enorme, e mesmo armas químicas de nível militar levariam dezenas de minutos para matá-los. Ele também revela que conheceu o Dr. Obama enquanto estava em Zoble, e que este fazia pesquisas sobre clonagens e fertilização in vitro. Um dos cientistas chama Isley para o depósito, e quando ele chega lá, o cientista é desmembrado pelos cabelos de Piscalat, que encurrala Isley. Enquanto Hayato e Paula treinam com Prontia, eles são atacados por Neput e Core. Episódio 5 – Cor. Piscalat perde a luta contra Isley ao inalar um veneno afrodisíaco lançado pelo Idaten que a faz perder suas forças. Isley explica que se ela fosse um demônio puro, esse tipo de substância não causaria reações tão rápidas, que isso aconteceu por ela estar usando o cérebro humano. E enquanto o cérebro humano pode resistir a certo grau de dor, ele não possui defesa para o prazer, e por isso esse veneno afrodisíaco fez o efeito tão rápido. Isley materializa uma lâmina em sua mão, mas diferente da espada de Rin, sua lâmina é um bisturi, e ele revela que nasceu naturalmente, sem outro Idaten puxá-lo, e por isso ele dissecou um número incontável de corpos humanos para entender melhor o próprio corpo, e apontando a lâmina para a testa de Piscalat, ele alega ser bom em mexer com cérebros humanos. Após vencer o demônio Neput facilmente, Prontia empresta sua espada para Paula atacar Core, pois ele consegue separá-la de sua mão, e quando a empresta para outro Idaten, é como se estivesse emprestando o seu poder de ataque. Paula ataca o demônio com a espada e abre um rasgo no chão e nas rochas, porém erra o alvo, e quando empresta a espada para Hayato, ele joga fora, dizendo que não ficaria satisfeito se vencesse utilizando a espada, e por seus ataques serem fracos, ele demora 6 horas socando o demônio para conseguir vencer. Com os 3 demônios vencidos, Isley realiza uma lavagem cerebral nos 3 e Piscalat começa a responder todas as suas perguntas. Ela informa que eles são no total 359 demônios, sendo que dentre eles apenas 3 são importantes: a Imperatriz de Zoble, Brandy, o Imperador Takeshita e a Parteira Umeyo. Dentre eles, Brandy é a mais forte, e Umeyo a mais perigosa, pois pode se tornar uma incubadora de demônios ao colocar um recém-nascido demônio e um recém-nascido humano dentro do seu próprio corpo e fundir os dois, criando um demônio com forma e inteligência humana, e é por isso que Zoble captura mulheres. Antes era permitido que os soldados abusassem o quanto quisessem das mulheres, mas isso frequentemente as matavam e as levavam a tirar a própria vida. E por precisarem das mulheres vivas para gerar bebês, agora só é permitido abusar das mesmas nos campos de batalha. E há muitos soldados que se voluntariam para a linha de frente justamente para isso. Piscalat explica também que o método que utilizam para fundir humanos e demônios resulta em uma mutação altamente variável, tanto em questão de forma quanto em nível de força. E quando tentaram retirar a aleatoriedade do processo, foi considerado um fracasso, pois nasceram Miko e Barcode, ambos sem poder ou habilidade de mudar de corpo. Porém, não foi uma falha total,
Como efeito colateral, seus sistemas nervosos possuem grande potencial e energia, o que deu a Barcode a habilidade de processar uma incrível quantidade de informação, e a Miko um nível de compreensão anormal de observação. E por isso, quando Weasley pede para que Piscalate, Core e Nepute agirem como infiltrados no exército de Zoble, Piscalate diz não ter como, pois é impossível enganar Miko, e ela vai perceber na hora que seus cérebros foram mexidos. Piscalate revela também que Obame, conhecido como o Rei Demônio, foi o responsável por dar forma e inteligência humana aos demônios e está trabalhando para tomar o controle da sociedade. Mas como ele sempre se apresenta através de um androide, ninguém tem completa certeza de sua identidade. Depois de escutar a verdade sobre Obame, Weasley começa a cogitar que ele seja um Idaten, e tentando explicar essa teoria, Paula diz que Obame poderia ser um Idaten que nasceu dos pensamentos dos demônios, mas Weasley interrompe a teoria, dizendo que não seria possível, e chama Pronter para uma conversa particular. Episódio 6 – Fumaça. Weasley explica que os demônios selados na montanha já estão todos mortos provavelmente há muitos anos, pois não são capazes de sobreviver lá dentro, e que o Rei Demônio é na realidade um deus Idaten que surgiu dentro do selo através dos desejos desesperados dos demônios e dos Idatens que foram selados. Esse deus, incapaz de colocar seu corpo para fora da barreira, projeta seus pensamentos para os robôs que todos conhecem como Obame. Agora que sabem a localização do Idaten conhecido como o Rei Demônio, Weasley e Pronter decidem aguardar Hayato terminar seu treinamento para assim atacá-lo, pois desconhecem o poder desse deus gerado dos pensamentos de deuses e demônios, mas sabem que lá dentro da rocha onde está selado, ele não se tornará mais forte com o tempo. Na base do exército de Zoble, a demônio Miko já está ciente que Piscalate e Nepute foram capturados e que a esse momento os deuses Idaten já sabem informações sobre eles, e por isso Brandy manda seus 3 filhos, Quirashi, Buzz e Hack, fugirem para longe. Episódio 7 – Performance. Miko, depois de observar os Idaten, está ciente que os demônios não têm chances de vencer, e por isso, sem avisar, ela foge, levando com ela apenas a demônio incubadora, o Meiô e uma parteira. Pronter vai até Hayato e ao ver sua evolução, diz que é hora de parar de treinar e praticar, e hoje será o dia que irão invadir o Império Zoble. Os Idaten destroem todas as vias de acesso ao Império Zoble e a General Piscalate avisa que estão dando um golpe militar, e aqueles que quiserem sobreviver devem se dirigir ao local ordenado por ela e todos os demais serão aniquilados. Hayato mostra o quanto está mais forte, aniquilando facilmente os demônios que aparecem, e Pronter e Irim fazem o mesmo. A freira Gil continua orando na cela da prisão, pedindo pela salvação de Deus, quando Hayato aparece e solta ela e as garotas que estavam presas na cela. Mas o Imperador Takeshita aparece para dar um fim em Hayato e explica para Gil que Hayato é um deus, mas não é o deus que ela tanto venera. Episódio 8 – Idaten. Hayato enfrenta o Imperador Takeshita e ao vencê-lo vai embora sem desferir o golpe final. Mas Takeshita já está praticamente morto e acaba de perder a vida enquanto conversava com a freira Gil, que viu toda a luta e mesmo tendo sido aprisionada por Takeshita, se simpatiza com ele. Quando percebe o tamanho de sua impotência, que quando foi atacada, violentada, aprisionada e enquanto viu outros perderem a vida, nada conseguiu fazer além de rezar, Gil deseja fortemente conseguir fazer algo com as próprias mãos para ajudar os outros. E no auge do seu desejo e clamor, um portal de nascimento Idaten aparece devido ao pedido de salvação de todos aqueles que sofreram exobre. E a aparência, personalidade e nome do Idaten se assemelha com a fonte mais forte de pensamento. Surge a deus Idaten Gil. Rin luta contra a demônio Brandy, que controla com os fios do seu cabelo todos os corpos mortos da cidade, como se fossem marionetes. E a luta é interrompida por Obame, que observou tudo e diz que ver Rin lutar despertou várias memórias que ele não sabe do que se tratam. E Rin percebe que são as memórias do seu avô. Brandy aproveita que Rin está distraída conversando com Obame para atacá-la, mas mesmo após conseguir desmembrar o corpo de Rin, a Idaten vence o demônio espremendo seu pescoço com as próprias mãos, e depois chora em desespero, imaginando se ainda conseguirá ficar junto de seu avô.
6 horas depois de Takeshita e Brandy foram derrotados, Piscalate e Cory se juntaram ao campo de batalha. Hayato voltou para a linha de frente com Prontia e exterminaram os demônios remanescentes e a guerra terminou. Miko e o Meiô são os únicos demônios vivos, pois conseguiram fugir antes do ataque começar. Episódio 9 – Sombras. Um novo Império Zombie surgiu depois que os Idates dominaram o local e colocaram seu comando nas mãos de Piscalate e Nepute. Mas os Idates ainda se preocupam com os demônios que conseguiram escapar, sendo eles os 3 filhos de Brandy, Kuirashi, Buzz e Raki, além de Miko e o Meiô. Miko achou pela internet uma mulher reclusa, sem parentes ou amigos, que se fosse morta ninguém daria falta, e assim ela o faz e passa a utilizar sua casa como esconderijo. Os demônios que conseguiram fugir agora tentam achar uma forma de se encontrar com o Rei Demônio Obami sem que os Idates percebam, e Miko diz que sabe como fazer isso, mas para disfarçar vai esperar alguns anos. Em uma ilha deserta, Buzz, um dos filhos de Brandy, e uma demônio chamado Miliano tentaram viver uma vida tranquilamente, mas quando tiveram um filho demônio, o mesmo comeu um dos braços de Miliano, que mesmo assim impediu que Buzz o atacasse, dizendo que aquele demônio é apenas uma criança e que é filho deles, e enquanto discutiam, o demônio criança fugiu para o oceano. Episódio 10 – Demônios. Já se passaram 2 anos desde que os Idates tomaram o controle de Zobre, e ainda sem ter notícias sobre os demônios que fugiram, Isley imagina que eles devam tramar algo grande em breve. Desesperados por não conseguirem controlar o próprio filho, Buzz e Miliano vão até Piscalate e Nepute pedir por ajuda para fundir o filho com um humano e poder assim controlá-lo. Mas como ele já possui 2 meses de vida, Nepute explica que isso não seria possível, e Cory interrompe a conversa aniquilando Buzz e Miliano, e demonstrando que agora está muito mais forte, pois os demônios ficam naturalmente mais fortes quando atingem a idade adulta. Miko finalmente entra em contato com o Rei Demônio Obami e consegue um pequeno robô de brinquedo para ele utilizar como corpo temporariamente. E agora, eles planejam unir todos os demônios sobreviventes e ir para uma ilha se reproduzir e reconstruir o exército. Enquanto isso, Haki seguiu os mesmos passos de Buzz e está refugiada em uma ilha se reproduzindo. Mas diferente de Buzz, ela não liga para os filhos e apenas os despeja no mar. Mas isso chama a atenção de Rin quando ela vê uma baleia sendo atacada por um monstro, e desconfiada de ser um demônio, ela vai investigar. Os Idates Hayato e Gil continuam treinando, e ambos estão ficando cada vez mais fortes. Episódio 11 – Enxergar. Enquanto tomava banho, Piscalate é envenenada por um humano que na realidade é um corpo mecânico sendo utilizado pelo Rei Demônio Obami. Horas depois, Piscalate volta onde está Isley e desmembra o corpo do Idate e o captura. Obami retirou a lavagem cerebral que Isley havia feito em Piscalate. Obami retira também a lavagem cerebral de Cory e captura a Idate Paula que estava com ele. Em um esconderijo subterrâneo, Kuirashi e Piscalate começam a torturar, desmembrar e dissecar os corpos de Paula e Isley repetidas vezes para estudar seus corpos. E o Rei Demônio Obami leva Cory até lá. Mas diferente de Piscalate, que não demonstra nenhum sentimento pelos Idates, Cory, mesmo tendo sua lavagem cerebral desfeita, se incomoda ao ver os Idates, especialmente Paula, sendo torturados. Gil continua se confrontando sobre as ideias de bem e mal e não consegue pensar em uma maneira onde demônios, humanos e deuses possam coexistir pacificamente. Rin parte à procura de Isley e Paula. Se você curtiu esse resumo da primeira temporada de Heiyou Sedai no Idatentate, se inscreve aí no canal e confira os outros resumos dos seus animes favoritos. E se tiver algum anime que você queira assistir e não tem o resumo no canal, deixa o nome dele aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer pra você, beleza? Até a próxima, fui!